Aí o que é que acontece? Vamos para o artigo, porque para ateu só interessa artigo, só quero saber de artigo. Beleza, artigo. O artigo se chama Uma Galáxia Recentemente Extinta, 700 milhões de anos após o Big Bang. 6 de março de 2024. Foi liderado por uma equipe da Universidade de Cambridge. Antes da gente explicar a importância dessa galáxia e como ela controlaria os modelos, é preciso sempre a gente ter em mente como é que se imaginava, ou muitos ainda imaginam, né, como é o caso do Sacani e outros cientificistas, naturalistas, que aconteceu a chamada evolução das galáxias. Lembre-se, aconteceria o quê? Galáxias irregulares lá no universo primitivo. Essas galáxias, com o tempo, iam se organizando e ganhando braços. Esses braços cada vez iam ficando maiores e ganhando mais braços, até ela se tornar mais massiva, e com isso ela tornar esse aspecto que vocês estão vendo aí, lenticular, que é como se fosse uma lente de óculos sobre a outra. E essa lente ia ganhando cada vez mais um aspecto tridimensional, até chegar a esse aspecto que vocês estão vendo aí, chamado E0, que seria uma galáxia elíptica E0, ou seja, um círculo perfeito. Supostamente, essa Jade, ela é uma galáxia anã. Ela foi descoberta já em 2010 pelo Hubble. Mas agora é que se conseguiu uma foto com mais precisão, um maior detalhe, com o James Webb. Agora, eu digo, em 2023, porque o artigo vai sair agora. Essa galáxia, supostamente, ela teria uma massa de 460 milhões de massas solares. Isso não significa estrelas. Provavelmente ela tem mais estrelas do que isso. Massa solar em comparação ao tamanho da massa do nosso Sol, ok? Mas vejam, essa galáxia ser anã no universo primordial e ainda ter parado de formar estrelas é um problema seríssimo, porque ela deveria estar sendo atraída por outras galáxias menores e está acontecendo aquilo que havia se previsto para o universo primordial, de um grande choque, acumulação e uma espécie de acreção de galáxias, onde uma ia atraindo a outra e elas ganhando massa, se tornando cada vez maiores, e as estrelas explodindo e formando cada vez mais material. E não é nada disso do que essa galáxia apresenta. Absolutamente nada disso do que essa galáxia apresenta. E ela ser anã não resolve o problema, pelo contrário, complica. Como é que ela pegou esse formato já anã, se tornou um formato que deveria levar bilhões de anos para ter, e ainda extinguindo todo o gás ao mesmo tempo? Isso é um problema muito sério. Vejamos o que diz o artigo, por exemplo. A equipe, né, o chefe da pesquisa, chamado Tobias Luzer, e os demais pesquisadores dizem o seguinte: o espectrômetro infravermelho NIRSpec do James Webb observou que essas galáxias tinham um espectro muito azul, com uma magnitude UV de 0,16 e nenhuma linha de emissão nebular. O que é que significa dentro dos modelos de evolução das galáxias? Quando você não tem nenhuma linha de emissão nebular em volta ou na galáxia, significa que não há gás disponível e significa que ela não vai mais formar estrelas. Entendem? Esse é o paradoxo que eles estão lidando. Só que isso está lá, supostamente, numa época em que eles mesmos ficavam afirmando que esse gás, tudo isso estava numa grande abundância, que é para poder justificar aquelas galáxias, inclusive galáxias massivas, como foi a que foi encontrada agora. Vocês lembram agora na live passada que eu mostrei, e depois fiz um corte lá, tem lá o corte aqui, procurem nos vídeos, vou deixar também no final, uma galáxia massiva lá no início do universo. E aí tem galáxia massiva, tem galáxia elíptica, vou mostrar para vocês. Mas o problema dessa aí é que ela, além de tudo, ela ainda está extinta, ou seja, não tem nem mais gás. Como foi que isso aconteceu? Não se encaixa em nenhum dos modelos dentro da teoria. Mais uma prova do que não existe. Eu falei para vocês aquela pancadinha final com a pá, porque o bicho já está enterrado, o Big Bang já está enterrado. Essas coisas só vão demonstrando cada vez mais, desde o Hubble, essa coisa de evolução das galáxias. Porque, entenda, o Big Bang, a teoria do Big Bang e todos os modelos baseados na teoria do Big Bang, eles adotam um princípio de que a coisa começou num ponto, ela se expandiu, e a coisa foi se estruturando, as galáxias, os quásares, os buracos negros, tudo foi se estruturando ao longo do tempo, né? E não nasceu pronto. Quem coloca um modelo de que tudo foi pronto no começo e foi energizado no começo, são os modelos, são as proposições, são as teorias
Isso não é admissível. Então, qualquer modelo naturalista vai pegar esse princípio de que as galáxias estão evoluindo, de que elas começam pequenas, irregulares, vão tomando massa e tudo. Porque se você tiver o que a gente está encontrando, massiva, em disco, tudo organizado lá no começo do universo, como foi que teve essa evolução? Como é que teve isso? E vejam, uma das coisas que, antes que eu me esqueça, não adianta nem dobrar o tempo do universo. Mesmo que você dobre o tempo do universo, ao longo do tempo não está havendo evolução. Eu vou mostrar para vocês isso com uma imagem mais precisa. Mas voltando para o artigo. O próprio artigo diz que essa galáxia, o fato dela já estar extinta nesse local onde supostamente ela está no início do universo, contraria as teorias do Big Bang. Diz o artigo, abre aspas para os autores, de forma mais geral, a interpretação dessas observações com simulações existentes é complicada porque, de acordo com as teorias atuais, este objeto ocupa a região de transição entre a formação de estrelas em rajadas e regiões estáveis. Vou explicar o que é que eles querem dizer com isso. Mas primeiro, observem que eles escreveram as palavras teorias atuais. Teorias. Não foi modelo, viu, sacane? Observem isso que é importante, das teorias atuais. É algo que engloba esses modelos evolutivos, feito eu venho falando para vocês ao longo desse vídeo. E essa coisa dessa galáxia está nessa região que eles falam, numa região de transição entre a formação de estrelas em rajadas, isso quer dizer que está formando estrela numa velocidade absurdamente alta, e ele diz que ele está na zona de transição entre essa formação e as regiões estáveis. As regiões estáveis não é regiões de galáxias já maduras. Pelo contrário, são regiões onde as coisas estão começando a se estabilizar. Então, a localização dela, e vejam que isso já foi retrocedido o máximo possível, já está onde as galáxias deveriam estar começando a se tornar estáveis, para começar a formar braços. E, na verdade, você já tem uma galáxia extinta, compreendem? Isso está lá no próprio artigo. E aí, é isso que eu estou explicando para vocês, meus amigos. Essa imagem que eu montei aí para vocês, eu acredito que pode explicar bem aquilo que eu estou querendo mostrar para vocês. O que já foi comprovado no início do universo. Galáxias elípticas, galáxias em disco, galáxias massivas, agora galáxias extintas e também buracos negros supermassivos, ultramassivos e quasars, né? Tudo já lá pronto no início do universo. Percebam essa sequência que eu preparei para vocês. O que é que os astrônomos imaginavam? E que caiu tudo por terra. É que no começo as galáxias seriam como essa aí que vocês estão vendo, essa NGC 1427A. E que depois de centenas de milhões de Era das Trevas, né? As primeiras galáxias, as primeiras estrelas começariam a aparecer e as galáxias se reunirem. E aí aconteceria como a imagem dessa NGC 1427A, a grande maioria dessas galáxias, ou praticamente todas, seriam como essa galáxia aí que a gente está vendo, né? Uma coisa irregular, totalmente disforme. Ao longo do tempo, sendo atraídas por um buraco negro central, a matéria escura atuando lá nas galáxias, ao longo de centenas de milhões e até bilhões de anos, elas começariam a ganhar braços. E esses braços poderiam formar uma espiral barrada, com uma barra de estrelas no centro, ou simplesmente uma espiral. E esses braços iam começar a aumentar, e cada vez mais próximos, e ganhando o aspecto de, ao invés das galáxias estarem distribuídas uniformemente, ganhando um aspecto em disco, como essa galáxia que vocês estão vendo aí, a Sombreiro, né? Ela fica como se fosse realmente um disco. E aí, viria como uma Via Láctea, se tornaria lenticular, porque elas teriam já muitos braços e teria ganho esse aspecto de disco, se tornaria lenticulares e, com o tempo, elas se tornariam tridimensionalmente perfeitas, como essa NGC 3379. Então, o que é que significa? Que, a partir do Big Bang, você deveria ter um número muito maior desse tipo de galáxias que vocês estão vendo aí no começo, de irregulares e com poucos braços,
e com estrelas muito distribuídas. Ao longo do tempo, elas vão ganhando um aspecto de disco e ganhando mais braços, e se tornando cada vez mais unidas. E com o tempo, ou seja, mais próximo de nós, desses supostos passados 13 bilhões de anos, a gente veria muito mais dessas galáxias aí que vocês estão vendo, como a NGC 3379, ou seja, galáxias elípticas, e elípticas até essa elíptica zero. Então, isso deveria aumentar com o tempo. E não é isso que acontece. Literalmente, não é isso que acontece. Vamos ver, por exemplo, o que diz a palavra dos autores, o que os próprios autores dos artigos vão dizendo, principalmente nas entrevistas que eles dão, onde eles explicam melhor o problema. Um dos coautores, chamado Francesco De Eugenio, também lá da Universidade de Cambridge, diz assim: só mais tarde no universo é que começamos a ver as galáxias pararem de formar estrelas, seja devido a um buraco negro ou qualquer outra coisa. Eu adorei essa coisa de qualquer outra coisa, né? Você vê como é o cientificismo, naturalismo. Qualquer outra coisa. Não, por que parou de falar estrela? Qualquer outra coisa. Aí, segundo esse autor, o que aconteceu foi uma morte por fome. Feito eu falei para vocês, não tem mais gás disponível, não tem mais poeira estelar disponível. O gás pode ser consumido muito rapidamente pela formação de estrelas, sem ser prontamente reabastecido por gás frescos dos arredores da galáxia, resultando na fome da galáxia. Ou seja, a bichinha, a coitada da galáxia, morreu por inanição. E aí vejam o que diz esse outro autor também. Ele também faz parte da equipe que participou desse estudo. O Roberto Maiolino. Não temos certeza se algum desses cenários pode explicar o que vimos agora com o Webb. Algum desses cenários que ele está falando são as teorias que são apresentadas para poder explicar o que seriam a evolução das galáxias e que já caiu por terra há muito tempo. Aí, isso é bem importante, essa declaração que ele dá. Perceba. Até agora, para compreender o universo primitivo, utilizamos modelos baseados no universo moderno. Mas agora que podemos ver muito mais atrás no tempo e observar que a formação estelar foi extinta tão rapidamente nessas galáxias, os modelos baseados no universo moderno podem precisar ser revistos. O que é essa coisa de universo moderno? É o que eu venho falando para vocês, essa ideia de que houve essa evolução das galáxias. Então, ao nosso redor, a gente encontraria muito mais galáxias elípticas e espirais de muitos braços do que no início do universo primordial. E não é isso que acontece. Literalmente, não é isso que acontece. Vou terminar essa live pedindo um minuto de silêncio, assim, em memória dessa galáxia, das Jades, que eu... E também em memória do nosso querido e adorado Big Bang. Tanta alegria deu para nós e que agora se foi. Então, fiquem com Deus, fiquem com o designer. E façamos... eu preciso parar com isso. E façamos um minuto de silêncio em memória do Big Bang. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha em bom lugar.